Oi, bom dia. Esse grupo é formado pelo Lucas, pela Sabrina e pelo Thales, e essa é a nossa proposta de sequência didática. A sequência proposta tem por objetivo geral a introdução das primeiras noções de gravitação para turmas do segundo ano, através de uma abordagem histórica e filosófica da ciência. Os objetivos de ensino-aprendizagem são identificar a indissociação que existiu entre os pesquisadores, seu contexto e suas crenças, introduzir a gravitação através de discussões sobre a origem e a importância da astronomia para diferentes povos, destacando a sua visão de mundo. Promover discussões sobre a história e a filosofia da ciência num cenário da astronomia a partir do ponto de diferentes culturas, enaltecendo a influência que diferentes culturas exercem sobre a sua visão científica. Compreender o conceito de modelo astronômico e sua importância na compreensão do movimento dos corpos celestes, bem como diferenciar e analisar criticamente os variados modelos propostos, destacando suas mudanças com o tempo. Desenvolver habilidades quanto ao funcionamento físico e matemático das leis de Kepler e da lei da gravitação universal. Demonstrar a fórmula da gravitação universal e sua aplicação no cálculo da força gravitacional entre corpos. E, por fim, contextualizar a história de Newton e como seus aspectos pessoais influenciaram no desenvolvimento da teoria da gravitação. Quanto à metodologia proposta, para a realização do plano didático, que possa desenvolver historicamente e filosoficamente as mudanças nas visões da humanidade a respeito do universo, buscando proporcionar uma perspectiva que relacione o contexto e cultura dos pesquisadores, partiu-se do modelo geocêntrico até a lei da gravitação universal, que dispôs o uso de 10 aulas, nas quais os assuntos estão distribuídos de forma contínua e temos 2 avaliações. Nesse sentido, buscamos, em um primeiro momento, o levantamento de questões e perguntas motivadoras iniciais sobre o sistema solar associadas ao movimento e os corpos e à origem do mundo percebida na antiguidade, que vão servir como um ponto de partida para uma discussão mais ampla sobre as visões de mundo de diferentes povos e modelos astronômicos, que são questões que vão permear a sequência. Com isso, pretendemos ir além das abordagens eurocêntricas, que são comumente observadas no ambiente escolar, e vamos explorar uma aproximação mais abrangente e mais inclusiva, a fim de se perceber características sociais e culturais influenciando na ciência. Em seguida, a atenção concentrada nas leis de Kepler e na lei da gravitação universal permitirá a demonstração das órbitas dos corpos celestes e da natureza da força que os mantém em movimento. Em paralelo, a discussão se utilizará de uma contextualização de Newton com a religião para destacar que a ciência é fruto de pessoas que possuem crenças, objetivos, virtudes e limitações específicas que interagem e determinam como elas se relacionam com a ciência. Assim, será contextualizada e discutida as contribuições de diversas culturas para o desenvolvimento da astronomia. A primeira aula será iniciada por perguntas motivadoras a respeito do sistema solar e do seu funcionamento, a fim de se observar as diferentes visões de mundo referentes a variadas culturas. Serão questionados o que os discentes costumam observar e identificar quando olham para o céu, se já observaram algum corpo celeste e que tipo de informações o céu pode oferecer ao ser humano. Alguns exemplos são: quem somos nós? Do que somos feitos? Como as pessoas viam o céu? Como os diferentes povos viam as constelações? São esperadas respostas relacionadas ao dia e à noite, à previsão do tempo e às atividades humanas como navegação e agricultura. Após esse momento inicial, o docente reservaria um tempo de 15 minutos para a leitura do trecho, disponibilizada de forma impressa, do artigo A Complexidade do Conceito de Constelação Astronômica Povos Indígenas no Noroeste Amazônico, das páginas 7 a 10, que estão no anexo 1, que é esse aqui. Ele aborda as constelações que são de uma suma importância para o Noroeste Amazônico e ressalta a existência de diversas culturas na região, assim como a relação entre povos indígenas com o céu e como isso interage em seu comportamento social. Essa discussão serviria como base para a introdução de uma atividade avaliativa que seria apresentada no término da sequência conforme a aula 11. Na sequência, seria apresentado em slides como as observações celestes fizeram a humanidade discernir o movimento dos corpos celestes e sua regularidade, possibilitando a medição do tempo, a orientação espacial e outras atividades humanas.
Ressaltaria-se que múltiplas culturas desenvolveram instrumentos e sistemas para cronometrar eventos com base nas observações celestes, como calendários e relógios. Nas aulas 3 e 4, em um primeiro momento da terceira aula, será organizada uma roda para leitura de um texto, que é a entrevista com Tycho Brahe, que é o anexo 2, esse aqui, valendo-se dos minutos iniciais da aula para contextualizar brevemente o astrônomo e apresentar o texto. Para isso, seria distribuída uma cópia física de um recorte do texto, que seria repassada para todos os alunos. Assim, pretende-se realizar uma leitura em voz alta, iniciando pelo docente, com duração de aproximadamente 30 minutos. Após a leitura, será promovida no final da terceira aula e no início da quarta, uma discussão em grupo sobre o texto, incentivando os alunos a compartilharem suas impressões e reflexões sobre a vida e o modelo híbrido do Tycho Brahe, mediante intervenções com perguntas motivadoras, como: todos os cientistas são boas pessoas? Modelos são necessariamente a descrição da realidade? Com base no texto e nas aulas anteriores, você acredita que os modelos físicos atuais, como o Big Bang, podem sofrer alterações? E você acredita que a omissão de informações sobre cientistas, bem como a disseminação de estereótipos, contribui para o afastamento das pessoas em relação ao fazer científico? Além disso, será direcionado o desenvolvimento de 2 questões por grupo, de até 5 estudantes, a respeito do texto lido, a fim de incentivar uma leitura crítica. Os recursos necessários para essa atividade, portanto, são a cópia do texto impresso. Na quinta aula, será iniciada uma apresentação de uma problemática relacionada às órbitas no sistema heliocêntrico nos minutos iniciais da aula, como, por exemplo, como os planetas se movem ao redor do Sol, quais são as características de suas órbitas. E, em seguida, pretende-se levar a turma até uma sala de informática, na qual grupos compostos por duplas ou trios deverão trabalhar juntos para investigar o simulador Astronaut Kepler, que é esse aqui no anexo 3. Ele é disponibilizado na plataforma Scratch e os alunos deverão responder questões propostas, segundo o roteiro a seguir. Dessa maneira, procura-se incentivar a exploração e a coleta de dados qualitativamente, assim como o trabalho em equipe. Dessa mesma forma, almeja-se fomentar uma discussão para a aula seguinte, enquanto se introduz as leis de Kepler. Seguem, dessa forma, como os recursos necessários para essa aula, uma sala de aula de informática. Após a discussão inicial baseada no simulador anteriormente descrita, as aulas 6 e 7 se valerão na exposição baseada em slides a respeito do funcionamento das leis de Kepler, assim como a resolução de alguns exercícios e exemplos no fim da aula. Dessa maneira, vamos iniciar a aula com uma breve contextualização de Johannes Kepler. É importante ressaltar que essa história ela vai ser abordada de maneira mais clara no decorrer das aulas. Utilizando-se os slides, será realizada uma breve revisão dos modelos astronômicos já estudados e, assim, o foco da aula vai se voltar para as leis de Kepler diretamente de forma consecutiva. Na 8ª aula, será realizada uma avaliação que conterá 9 questões a respeito de modelos astronômicos do Sistema Solar e as leis de Kepler. Os discentes eles deverão resolver a prova individualmente e sem consulta, podendo apenas utilizar calculadoras caso desejado. A avaliação pode ser consultada nesse anexo, que é o anexo 4. As aulas 9 e 10 terão o mesmo formato das aulas 3 e 4, mas agora com foco no astrônomo Kepler mesmo. Inicialmente, a aula terá uma introdução sobre o próprio Johannes Kepler, destacando suas contribuições para a astronomia e sua importância histórica, ao mesmo tempo que serão distribuídas cópias físicas do texto Entrevista com Kepler, que é o anexo 5. Para isso, com o incentivo do professor e a continuidade dos alunos, será formada novamente uma roda de leitura em voz alta com uma duração de aproximadamente 30 minutos. Para a finalização da 9ª aula, se iniciará uma discussão em grupo sobre o que foi lido, de maneira que seja incentivado os alunos a compartilharem quais foram as suas impressões, reflexões e interpretações sobre a vida e o trabalho de Kepler. Para tal, pode-se fazer uso de perguntas motivadoras, como quais foram as principais contribuições de Kepler para a astronomia. Para a 10ª aula, é proposto aos discentes a divisão de pequenos grupos, de até 5 integrantes, e incentivá-los a formular questões críticas relacionadas ao texto lido na aula anterior. Essas questões podem abordar aspectos como o método científico de Kepler,
suas descobertas, seu impacto na ciência ou qualquer outro tema que tenha sido relevante. E, finalmente, os recursos necessários para a realização dessa atividade se limitam a cópias impressas do texto. A aula 11 propõe-se a discutir a lei da gravitação universal de Newton e assim pretende-se usar o texto Isaac Newton, Fé e Física, que é esse aqui no anexo 6, em que se discute sobre a relação entre a religião e a ciência para Newton, abordando pontos de grandes possibilidades teóricas para discussão. Dessa forma, pretende-se disponibilizar esse texto uma semana antes para os discentes e realizar uma breve discussão nos aproximadamente primeiros 20 minutos da aula, ressaltando que religião não é necessariamente oposta à ciência, podendo haver coexistência e até o auxílio de uma com a outra. E na continuidade, será abordada a lei da gravitação universal diretamente, apresentando conteúdo através do uso de lousa, iniciando uma proposta de exercício mental e assim conduzir a turma até a interpretação da fórmula da força gravitacional, como se pode conferir a seguir em slide como seriam as lousas construídas em sala de aula. Conforme combinado na primeira aula, teria sido proposto aos estudantes que se organizassem em grupos de até 4 integrantes para a realização de um trabalho de pesquisa a respeito do estudo e da interpretação de fenômenos celestes de diferentes povos. Para tal, teriam sido previamente sorteadas as seguintes temáticas: a astronomia na Mesopotâmia. Os sumérios eles relacionavam as observações de fenômenos astronômicos aos presságios. Depois eles passaram a analisar o céu de maneira mais observacional e assim deixaram de ser astrólogos para se tornarem astrônomos. O segundo tema é a astronomia babilônica, onde o calendário lunar da Babilônia foi o primeiro a ser dividido em 4 períodos correspondentes às 4 fases da Lua. O terceiro tema é a astronomia chinesa, onde os chineses previam eclipses porque conheciam a periodicidade. Deixaram registros acerca de cometas, meteoros e meteoritos. O quarto tema é a astronomia egípcia, onde os egípcios conceberam a duração do ano de 365 dias, divididos em 12 meses e 30 dias, a que se acrescia 5 dias, com o objetivo de fazer coincidir o ano civil com o ano solar. O quinto tema é a astronomia grega, onde os gregos desenvolveram o conceito de esfera celeste, que é uma esfera de material cristalino incrustada de estrelas, tendo a Terra no centro, com outras esferas mais próximas carregando a Lua, o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Apesar de desconhecerem a rotação da Terra, observaram que todas as estrelas giravam em torno de um ponto fixo no céu, e consideraram esse como uma das extremidades do eixo de rotação de uma esfera celeste. O sexto tema é a astronomia das civilizações pré-colombianas, que são os incas, os maias e os astecas, onde a astronomia desses povos estava diretamente ligada à religião. Desenvolveram calendários tanto baseados em rituais religiosos quanto na observação de fenômenos celestes. E o sétimo e último tema é a astronomia dos povos indígenas brasileiros, onde é importante que os estudantes entendam que há diversos povos indígenas no Brasil, cada um com sua própria forma de entender e sistematizar as observações celestes. E assim, ao realizar a pesquisa, o grupo deve identificar a que povo indígena essas informações pesquisadas se referem. De forma geral, esses povos eles associam as estações do ano e as fases da lua com o clima, a fauna e a flora da região em que eles vivem. E os recursos necessários para essa aula são projetor e lousa. A primeira avaliação deve ser realizada pelos alunos e será com relação aos temas de modelos do sistema solar, geocêntrico e heliocêntrico, e sobre as leis de Kepler, conforme a gente confere no quinto anexo. Para a avaliação das provas realizadas pelos discentes, o professor ele deve considerar os acertos, o alinhamento com a premissa teórica discutida em sala de aula e o manuseio correto da matemática, podendo considerar pontos em questões cujo o aluno desempenhou coerentemente a teoria, mas teve erros matemáticos pequenos. E a avaliação 2 proposta deve ser desenvolvida pelos alunos e consiste em uma apresentação conduzida pelos alunos com as seguintes temáticas: astronomia na Mesopotâmia, Babilônia, China, Egito, Grécia, civilizações pré-colombianas e povos indígenas brasileiros, na qual cada grupo deverá abordar conceitos como calendários, observações celestes e interpretações religiosas. Os critérios de avaliação se pautam no domínio sobre o conteúdo apresentado, na qualidade da apresentação por slides e na oratória.